Salim, bom dia. Bom dia, Nicola. Muito obrigado por estar aqui com a gente. É um prazer enorme ter essa conversa com você. Nós fizemos uma análise dos últimos 30 anos no ambiente empresarial brasileiro e as empresas que tiveram mais sucesso foram aquelas que mais se transformaram, né? Aquelas que tiveram mudanças grandes na sua escala, no seu modelo de negócios, muitas vezes na sua cultura, nas pessoas, e com isso geraram muito valor, não só para os acionistas, mas para a sociedade como um todo. E a Localiza é um desses exemplos. Então, primeiramente, queria te dar os parabéns por essa tremenda história de sucesso. A que você acredita as principais razões desse sucesso que a Localiza teve? Acho que é difícil a gente tentar concentrar sucesso em uma, duas ou três razões. Mas a primeira, a principal, a mais importante, e que até hoje nós não abrimos mão dela, é a nossa clara visão de cliente. Então, a visão de cliente da Localiza é espetacular. Até hoje, como presidente do conselho, eu monitoro o NPS da Localiza, que é de 84 no mês passado, que é um dos mais altos da indústria e um NPS absolutamente fora da curva, e eu acompanho efetivamente o que está acontecendo com os nossos clientes. Por exemplo, no telefone da central de reservas tem que ser atendido antes do terceiro toque. E eu faço esse teste constantemente, principalmente quando eu estou próximo dos meus diretores. A Localiza nasceu para servir. Nós queremos servir aquelas pessoas que precisam se locomover, precisam de mobilidade. E a nossa clara visão de cliente é facilitar a vida do cliente. Então, eu acho que esse é o principal componente da nossa cultura, é o nosso principal valor, tanto é que o primeiro valor que vem é o valor de cliente. É que nos conduziu ao que nós somos hoje. E, para frente, essa forte visão de cliente é que vai ser o alicerce do nosso futuro também. Para Salim, essa visão de cliente, essa obsessão por cliente, há 45 anos atrás, quando você tinha 6 Fuscas e alguns funcionários, talvez é mais fácil executar. Como é que você consegue, 45 anos depois, com 8 mil funcionários, ter essa cultura na prática todos os dias? Você disse a palavra cultura. Todos os nossos treinamentos foram em torno de cliente. Então a empresa está aculturada. Tanto é que quando um colaborador não tem essa clareza de visão de cliente, de assistir, de servir o cliente, o próprio grupo expurga esse indivíduo porque não aceita as pessoas que não têm essa visão de cliente. Nós queremos primar para que ele tenha um padrão de atendimento. Ou seja, a execução 100% das vezes, 100% do tempo tem que ser impecável. Todos os analistas unanimemente dizem: a Localiza é firme na entrega, ela é boa de execução. Então, na realidade, isso é execução. Principalmente no varejo, em setores que têm muitas transações com os clientes, né? Você imagina que nós temos 563 agências em norte, sul, leste, oeste, então culturas diferentes, ambientes diferentes, então nós temos que lidar com isso. Então, varejo é muito divertido. Você falou do tema de estratégia. Conta um pouco pra gente quais foram os grandes movimentos estratégicos que a Localiza fez nesses 45 anos. O que eu me recordo do primeiro movimento estratégico foi a distribuição geográfica. Nós achávamos que teríamos que assistir os nossos clientes em qualquer mercado que fosse economicamente viável abrir uma Localiza. Até hoje a Localiza está em mais de 200 cidades onde as nossas concorrentes redes não estão presentes. A segunda estratégia que nós achamos que foi uma estratégia muito correta, foi quando a Localiza, em certo momento, ela decidiu vender os carros seminovos diretamente para os consumidores. O nosso maior custo era depreciação. E, naquela época, os carros brasileiros não eram tão bons quanto os carros são hoje. Então, como o mercado era fechado, de uma certa forma trazia um comodismo para a indústria brasileira. E esse comodismo se refletia no meu negócio, na minha rentabilidade e no consumidor. Então, nós decidimos vender os nossos carros para o consumidor final. Tivemos resistência, principalmente interno, dentro da companhia. Quem vai comprar os carros de uma locadora de carro? Antes que me pergunte por que seminovos, porque os nossos carros não são usados. Eles são seminovos, eles são amaciados. Então, um ano de uso,
vendo esse carro para o mercado. Então, nossos carros são bem cuidados e a nossa manutenção, a cada devolução do cliente, o carro é passado por um checklist, então a nossa manutenção é impecável. E esse ano vamos vender 120 mil unidades. Somos o maior vendedor de carro seminovo, talvez do hemisfério sul, porque nos Estados Unidos tem uma companhia talvez que venda mais do que a Localiza, mas somos hoje benchmark internacional na venda de seminovos. E a terceira estratégia foi o seguinte: o nosso negócio se compõe de eu compro carros, eu alugo carros e vendo carros. Já que esse negócio é de capital intensivo, se eu tiver um diferencial nos juros, se eu pagar menos custo financeiro do que os meus concorrentes, eu poderei levar isso para o meu spread, para o meu lucro líquido margem. Então, nossa terceira estratégia foi o seguinte: nós queremos ser uma empresa investment grade. Foi muito ousado, nós trabalhamos alguns anos, melhorando o balanço, melhorando toda a performance da companhia. Governança, compliance, enfim, nós fomos montando toda uma estrutura de maneira que as agências de rating tivessem conforto. E hoje a Localiza é uma das 18 empresas brasileiras investment grade. Em síntese, a Localiza tem o dinheiro dela, ou busca dinheiro no mercado, compra carros, aluga esses carros. Aqui, nesse meio, está a minha margem, o meu lucro está aqui, alugando carros. Depois de um certo período de tempo, 12 meses na divisão Rentacar, eu pego esse carro seminovo, vendo ele ao consumidor final, transformo o carro em dinheiro. Então, repara que eu pego dinheiro, transformo dinheiro em carro, pego esse meu ativo, rentabilizo ele alugando-o. E depois transformo em dinheiro de Transformo ele em dinheiro de novo e esse é o ciclo do nosso negócio. Agora, você falou de 3 estratégias, 3 movimentos estratégicos maiores, mas depois uma série de outros menores. Quanto disso é resultado de um planejamento e quanto isso é resultado de improvisação ou de intuição? Uma boa pergunta. Hoje a Localiza, com o porte dela, tem departamentos, diretorias, pessoas, grupos de trabalho que discutem essas estratégias. Mas eu vou dizer para você o seguinte: eu fui durante 40 anos CEO da Localiza. Olha, eu usei muito da minha intuição. Planejamento estratégico fizemos todos os anos. O primeiro planejamento estratégico nosso foi feito em 1986. Nós tínhamos cerca de apenas 3 mil carros. Ficamos na Gávea fechados durante 5 dias. E ali nasceu a importância de ser investment grade. Então ali ficou claro que a Localiza teria que ser uma empresa de capital aberto e fundamental capital. Nós sempre fazemos planejamento, todos os anos, fazemos planejamento com uma visão de 3, 5 anos, planejamento de longo prazo num país como o Brasil, praticamente um planejamento de longo prazo, você joga muita coisa fora. Mas é uma direção, é um norte que você está perseguindo. Sempre fomos muito organizados, porque tem que ter um planejamento para você elaborar o contrato de gestão, para poder gerar as premiações, enfim. O contrato de gestão, o planejamento é básico. Mas, Nicola, muito no passado, na minha gestão, foi na intuição. Agora, uma das coisas que nós vimos na nossa pesquisa também é que é fundamental crescer, mas é fundamental também controlar os custos. Não existe trade-off aí. As empresas que tiveram sucesso e geraram valor nesses 30 anos pela nossa pesquisa fizeram as duas coisas. Tem que crescer e tem que crescer com margem, com custo sob controle. Como é que vocês fizeram isso? Uma empresa, o sucesso de uma empresa se mede por uma série de fatores. Como ela está na sustentabilidade, como ela é percebida pelos clientes, como que essa empresa lida com seus concorrentes, o meio ambiente. Mas para mim, filho de libaneses, deixa eu te contar o seguinte: no dia que eu abri a empresa, eu sabia que eu queria ganhar dinheiro, eu queria fazer dinheiro com a empresa. Eu queria servir clientes, mas eu queria fazer dinheiro. Então, é muito claro para a nossa companhia que nós somos uma empresa de resultado. Nós estamos aqui para atender bem os nossos clientes, servir os nossos clientes, alugar carros novinhos, ter uma espetacular rede de distribuição, fazer um atendimento muito rápido, o máximo possível pelo aplicativo, com lucro. Então, lucro é uma palavra absolutamente sagrada dentro do nosso negócio. Nós só fazemos transações
de forma que nós possamos ter algum tipo de lucro, ainda que não seja o lucro presente, mas o lucro futuro. E a Localiza, ao longo dos últimos, desde 2005 até hoje, nesses 13 anos, o nosso TSR foi de 29% CAGR. Durante quantos anos? 13 anos consecutivos. Ou seja, quem comprou ações da Localiza 13 anos atrás ganhou 29% por ano composto. Composto. Não dá para reclamar, né? É. Agora, para fazer isso, é o que muita gente fala, olho do dono, né? A cultura do dono, que com 8 mil pessoas é mais difícil. E aí entra de novo a cultura que você falou, de servir os clientes, mas também focar nos custos. Fala um pouco do processo de gestão de gente que vocês têm. Nós nos orgulhamos do nosso conselho. Nós temos um conselho, no Brasil, é o conselho de maior número de horas de reunião ano. É o número 1. Ah, é? Eu tenho orgulho disso. São 17 horas de reunião a cada reunião do conselho. E quantas reuniões por ano? São 8 reuniões anos de 17 horas. O nosso conselho não é um conselho operacional. Agora, o nosso conselho, como a empresa é boa em execução, o nosso conselho quer prestação de contas do management constantemente. Tem um livro que foi publicado recentemente, A Caixa Preta dos Conselhos, da Sandra Guerra, e que eu gosto muito do que ela fala. Nós in, hands out. É isso, o nosso conselho é exatamente desse jeito. E se você dividir, são quase 150 horas por ano de discussões. Se você dividir 100% desse tempo, como é que você divide entre discussões estratégicas, avaliação de pessoas, aprovação de resultados? Muito bom, boa pergunta. A nossa secretária do conselho mede o tempo que nós gastamos em assuntos legais, assinatura de atas e outras, que eu acho, nós temos que cumprir, mas é a verdadeira perda de tempo, porque eu posso mandar pelo correio para eles assinarem. Então, quando o tempo de assuntos legais passa de 5%, eu fico assustado, porque nós não podemos perder tempo com assunto legal. Sempre a nossa média de assunto estratégico no conselho é entre 50% e 60%. Assuntos de pessoas, entre 15% e 20%. Então, aí nós já temos aproximadamente 60%, 75%, 80% em estratégia e pessoas. Nós discutimos muito o futuro do nosso negócio e para poder entender o futuro do nosso negócio, o conselho tem que entender o que está acontecendo dentro da organização. Trimestralmente, todos os diretores vão à reunião de conselho e cada um apresenta os resultados da sua área, o que ele fez nos últimos 3 meses, quais são os próximos projetos dele. Então, o conselho sabe certinho. E força a pessoa a pensar também. Sim, outra coisa. O diretor tem que se preparar para poder fazer uma boa prestação de contas. E ele tem que dizer quais são os seus novos projetos. E o conselho, às vezes, indaga, pergunta, estimula a defesa desses projetos. E isso faz com que o management, já que tem que prestar conta, ele tem que bater resultado e meta. Essa é a companhia. Por isso que o nosso conselho, ele cobra muito o management, ele quer prestação de contas, mas ele não quer se envolver na operação. Nós temos um off-site anual, no mês de setembro, 3 dias, management e conselho, e ali nós discutimos os grandes projetos da companhia e o longo prazo da companhia. Dessa discussão, nós entregamos para o management as direções e o management faz o plano estratégico para o período à frente, 1, 3 anos, 5 anos. Muito bom. Exatamente, ano passado a gente fez a conferência, o Fórum McKinsey, foi exatamente esse tema, crescendo em qualquer contexto. Porque a gente vê que as empresas líderes, elas ignoram o contexto e colocam as suas metas e batem sistematicamente, independente do contexto adverso que existe. Falando de contexto, ou seja, esses últimos 45 anos tiveram não sei quantos impeachments, planos econômicos, hiperinflação, ou seja, tudo que podia acontecer no Brasil. Como é que vocês seguiram o curso, apesar de todas essas dificuldades? Durante 40 anos que eu abria todas as convenções da Localiza, as convenções aconteceram durante 25 anos últimos, e toda convenção da Localiza que eu abria e fechava, eu dizia, nós não sabemos qual vai ser a taxa de dólar no final do ano que vem. Nós não sabemos qual vai ser a inflação, nem o crescimento do PIB. Está fora do nosso controle. Mas essa companhia está sob o nosso controle. Nós vamos crescer esse ano tanto por cento, nós vamos ter uma margem de tanto, nós vamos abrir tantas filiais. Isso está sob nossa responsabilidade e nós temos como executar isso. Como é que você vê o futuro?
as transformações que estão vindo, a revolução digital, como é que isso vai afetar o negócio? A mobilidade urbana, o carro elétrico, todas essas transformações, o carro autônomo. Ou seja, o seu setor está no meio de uma série de disrupções que estão chegando. Como é que vocês estão pensando sobre isso? Ótimo, isso é que eu gasto mais tempo. Nós do Conselho gastamos mais tempo e olhando para frente. Esse é o tempo que a gente gasta. Poderá acontecer uma grande disrupção na nossa indústria. Mas eu quero dizer para você o seguinte. O ano passado, nós inauguramos a nossa nova sede. Mas essa sede não é uma sede física em si. É muito mais do que um edifício. É um legado dos fundadores para a posteridade. O que eu quero dizer com isso? Nós construímos este legado para afirmar o seguinte. Nós confiamos nesse país. Nós confiamos nos nossos colaboradores. Nós confiamos na nossa indústria. Nós confiamos que somos capazes de ser vencedores no futuro, como fomos vencedores no passado. Apesar de qualquer mudança que Apesar de qualquer mudança. Então, a nossa sede é muito sofisticada para os dias de hoje. Ela foi elaborada no governo Dilma, mas os governos são passageiros, Nicola. Passou Sarney, Dilma, Lula, sabe? Passou tudo isso. Governos militares, a Localiza vai permanecer. E empresas são mais estáveis do que governos. Eu fiquei 40 anos na companhia porque eu fui o fundador, mas talvez daqui para frente esse ciclo seja um pouco menor. O Eugênio, meu irmão, fundador da companhia, é o atual CEO, mas ele não vai ficar 40 anos como eu fiquei. Ele tem hoje 65 anos, talvez ele fique mais um período de tempo que eu não posso precisar. Ele está preparando a sucessão dele, mas o fato é que os ciclos daqui para frente serão menores. Na nossa pesquisa, as empresas que tiveram mais sucesso fizeram muitos movimentos de fusão e aquisição, e muitas delas também internacionalização. A Localiza achou uma forma de criar muito valor sem fazer muito nenhuma dessas duas dimensões. Conta pra gente um pouco por que vocês não foram por esse caminho. Tem uma característica própria nessa indústria. Das 6 empresas maiores que são globais, a Localiza é um player regional e tem 5 globais. Talvez o grande diferencial é o seguinte, as 3 empresas que são familiares são as 3 empresas fazedoras de dinheiro, que é a Localiza no Brasil, Sixt na Alemanha e Enterprise nos Estados Unidos. As outras 3, Avis, Hertz e Europcar, são full corporation, elas não fazem dinheiro. Então, tem aí uma característica familiar de olho do dono tomando conta do negócio. Por outro lado, tem uma segunda coisa também. Mesmo fazendo dinheiro na Alemanha, a Sixt e a Enterprise fazendo dinheiro nos Estados Unidos, as operações da Sixt nos Estados Unidos são deficitárias. E a Enterprise tem break-even ou não tem lucro nas operações internacionais na Europa. Isso é uma característica que as condições de cada país são diferentes, tributárias, de depreciação, de aquisição de carros, taxa de juros. Então, é muito específico de cada país. Mercado muito local. Mercado absolutamente local. Que conselho você daria para o Salim de 20 e 30 anos atrás? Tem um vídeo meu no YouTube que eu digo que eu não segui conselhos da minha vida. Todos os conselhos que me deram, por exemplo, não abra uma empresa de aluguel de carro que está acontecendo o primeiro choque do petróleo em maio de 73. Eu não ouvi esse conselho e abri uma locadora de carros. Depois me deram um conselho, não expanda. Segundo choque do petróleo, 79, não faça isso. Você teve sucesso aqui, mas não arrisque, porque tem um segundo choque de petróleo. Eu não ouvi esse conselho e segui em frente. Quando eu fui vender carros usados, todo mundo, inclusive dentro da empresa, não faça isso. Ok, abriu o Seminovos Localiza, graças ao Seminovos Localiza, nós somos hoje uma empresa mais competitiva. Então, quando eu olho no passado, eu pergunto o que eu podia fazer diferente. Eu me pergunto, será que eu deveria ser um pouco mais ousado? Num país onde a taxa de juros é elevada, o financiamento é de curto prazo, empresas no Brasil quebram se não tem fluxo de caixa. Será que eu poderia ter sido mais ousado? Será que eu poderia ter aberto mais agências e, num certo momento, ter colocado até em risco a qualidade do nosso serviço? Você imagina que uma empresa cresce 47%, a qualidade do nosso serviço continua smooth, sem problema, NPS de 84%, com crescimento de 47%.
Então, eu acho que nós fizemos o dever correto. Eu não teria alguma coisa que, puxa, eu faria isso diferente. Não, sempre que eu penso nisso, e essa pergunta me fazem sempre, eu não consigo descobrir o que eu faria diferente. Eu faria do mesmo jeito. Que bom, fico feliz de ouvir e parabéns por essa história extraordinária desses últimos 45 anos. Muito obrigado, Salim, por estar aqui com a gente. Realmente foi um prazer enorme. Obrigado, Nicola. Foi ótimo. E eu acredito em reencarnação. Li muito a respeito disso. E eu sempre falo assim, Deus, se eu vier na próxima encarnação, por favor, me coloque em qualquer negócio, mas não quer ser concorrente da localização. Muito bom. Parabéns, obrigado. Obrigado.